que já chegou, seja muito bem-vindo. Você que está vendo essa live depois gravada, também seja muito bem-vindo. Que essa formação alcance o seu coração e ajude, né? Não sei se na vida pessoal, se já casado, se noivo ou se evangelizador para falar com casais, mas que essa live seja usada pela unção de Deus para movimentar aí os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam bem-vindos, nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre essa declaração Una Caro, promulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé no mês de novembro de 2025. Então, um documento recentíssimo, é assim, tá com cheiro de novo ainda, né? Pouco ainda tem sido falado dele, mas me surpreendeu muito, muito mesmo, porque um documento que conseguiu trazer de uma forma muito acessível e ao mesmo tempo profunda o tema da dimensão unitiva do ato conjugal e da relação matrimonial. E mais do que isso, ele conseguiu trazer de forma com maestria a espiritualidade e uma doutrina profunda acerca do tema. Para vocês terem uma ideia, o tema da união, a dimensão unitiva, ela sempre foi falada na vida da igreja, mas faltava um documento que desse parâmetros mais claros e que trouxesse mesmo a firmeza da igreja para dizer, olha, essa dimensão ela não é uma dimensão hierarquicamente secundária, mas ela tem o seu valor também ali em pé de igualdade com a dimensão procriativa. Algo muito bonito, porque ao longo da história da igreja, algumas pessoas trouxeram que a dimensão procriativa seria a dimensão por excelência e a dimensão unitiva seria como que não é isso que queriam dizer, mas seria um prêmio de consolação. E não é verdade, né? Com a encíclica Humanae Vitae do Papa São Paulo VI, essa dimensão unitiva, a dimensão procriativa tem essa equiparação e se a gente olhar alguns documentos anteriores, como a Casti Connubii e algumas outras manifestações dos papas que predecederam Arcana Divina Sapientia, que foi uma live que a gente trouxe aqui também, falava sobre essa dimensão unitiva e a importância dela. Então, desculpe, veja que falar deste tema hoje tem uma importância porque nós vivemos em um período onde há muita polarização e até mesmo a dimensão da vivência da sexualidade, especialmente a vivência do ato conjugal, tem tido uma polarização. Qual seja, existem algumas pessoas, uma minoria, graças a Deus, mas existem algumas pessoas que colocam que, dado a lei natural e dado a análise de que se vê do ato conjugal, a primazia deste ato é a primazia para a procriação. Um lado progressista também pequeno, graças a Deus,
mas com um certo alcance e que tem causado confusão no povo de Deus, tem dito que a dimensão unitiva ela tem uma certa primazia. E aí vem esse documento e vai dizer da importância da dimensão unitiva, que ela não pode ser desassociada da dimensão procriativa, mas que ela sim deve ser vista com algo que foi querido por Deus. Por quê? É importante a gente destacar isso desde agora. Porque tem alguns casais que têm tido problemas sérios na vivência da sua conjugalidade no aspecto do ato conjugal em si, né, propriamente de só se unem para ter filhos. E aí a igreja, muito sábia, tem percebido algumas desordens, né, algumas fugas, e ela, como mãe, deseja orientar os seus filhos. Da onde que veio o nome, então, Unacaro, né? Do texto bíblico, da expressão bíblica contida em Gênesis 2, 24. É uma só carne. Unacaro, uma só carne, que vai falar lá de Gênesis. Qual que é a finalidade do documento? Reafirmar o valor da monogamia, da exclusividade e da indissolubilidade do matrimônio cristão. Veja, olha os pontos. Falar da monogamia, falar da exclusividade e da indissolubilidade do matrimônio. Por que que a igreja se preocupa com isso? Porque hoje as pessoas, alguns fiéis, estão confundindo a perspectiva do amor com uma perspectiva de sentimento, de sentimentalismo. Então, começa-se um matrimônio, tem alguma dificuldade, tem alguma questão que precisa ser ajustada, ou mesmo o discernimento para aquela união matrimonial foi um discernimento imaturo, ou mesmo um discernimento frágil, e aí querem separar, porque, abre aspas, o importante é ser feliz. E vem a igreja para dizer, olha o texto que a igreja diz, né, a introdução desse documento. O documento, de fato, leva a sério o atual contexto global do desenvolvimento do poder tecnológico, no qual o ser humano é tentado a pensar a si mesmo como uma criatura sem limites, que pode obter tudo o que imagina. Dessa forma, o valor de um amor exclusivo, reservado a uma única pessoa, é facilmente obscurecido, o que por si só implica uma renúncia livre a muitas outras possibilidades. Olha que profundidade dessa frase. O valor de um amor exclusivo, reservado a uma única pessoa, é facilmente obscurecido, né, através dessa mentalidade que hoje vivemos, né, contemporâneo, do homem contemporâneo. É facilmente obscurecido, o que por si só implica uma renúncia livre a muitas outras possibilidades. A primeira possibilidade que o documento traz claro: nós precisamos olhar o matrimônio, a gente falou isso na Arcano Divina Sapientia, nós precisamos ver o matrimônio não só como um contrato civil, mas o matrimônio, a união entre um homem e uma mulher, é testemunho de um amor maior, qual seja o amor de Cristo pela igreja. Então, um casal católico, ele não testemunha um amor guti-guti, um amor floreado, um amor meloso. Não. O casal católico, ele encarna, ele torna visível, e assim a gente pode dizer, de certa forma, que o casamento então se torna um sacramento, um sinal visível de uma realidade invisível, qual seja o amor de Deus para com seu povo, o amor de Cristo para com a igreja. Olha o peso que nós precisamos, olha a sacralidade que nós precisamos dar a esse sacramento matrimonial. E aqui a Congregação de Castério para a Doutrina da Fé vai dizer da importância de se falar dessa monogamia, dessa indissolubilidade, dessa exclusividade. Por quê? Porque
se é um testemunho do amor de Cristo pela igreja, aqui eu vou dizer uma frase que vai resumir muito, vai resumir quase que todo o documento, mas não vai trazer as nuances e as riquezas que esse documento tem. Mas esta frase agora que eu vou dizer, ela vai mostrar o que está em jogo. Quando nós não damos a devida importância à união matrimonial, à dimensão unitiva e à indissolubilidade, à monogamia e etc., nós estamos colocando em xeque o amor de Cristo pela igreja e vice-versa. Nós estamos aceitando que o sinal não está mais remetendo para aquilo que significa. Entende por que hoje a gente está vivendo um tempo de paganismo? Entende porque hoje a gente está ouvindo dos jovens que casamento, abre aspas, é uma instituição falida? Porque eles estão olhando para os casais, eles estão vendo esse testemunho de um amor livre, total, fiel e fecundo. Eles estão vendo esse amor de Cristo, como vai dizer em Efésios 5, capaz de se sacrificar para santificar a sua esposa, que é a igreja. Eles estão vendo o amor da esposa à estatura da igreja que se submete a uma relação de amor, de abandono, de subordinação, e entendendo subordinação não como uma escravidão, mas como um elo de parceria de tamanha unidade que não são mais dois, mas uma só carne, una caro. E a gente pode responder que não, né? Porque, vejam, quais são os modelos, quais são as notícias que estão passando aí nas redes sociais, estão em alta? Separações. Ah, influenciador X, Y, Z separou. Ah, e duas, três, um mês depois já estavam com outros e já se separaram e ficaram com outros. Né, será que é isso mesmo? Né? Será que se a gente olha, lembre, o ser humano, ele conhece as coisas através da realidade sensível e aí ele pode transcender. Ele passa do concreto para o abstrato. Se concretamente o amor que se aproxima mais próximo do amor de Deus, um amor de comunhão, de tornar uma só pessoa, de doação, de mútua doação, é um amor entre os esposos. Eu olho ao redor e não vejo, então interiormente começa também a ter um conflito. Por isso, a igreja tem se preocupado com o testemunho dos casais. E veja o movimento que nós vemos, um movimento de certa forma silencioso, mas contundente, com pontos de evangelização para falar com casais. Movimentos que têm crescido para falar com casais. Por quê? Vai dizer São João Paulo II, se a família é a igreja doméstica, nós precisamos cuidar da célula base da família, que é o esposo e a esposa, e no caso, eles unidos em sagrado matrimônio. Veja a importância. Então, o documento, ele parte, ele é dividido em alguns tópicos. Eu quero trabalhar com você aqui, primeiro, os fundamentos bíblicos que ele traz, as citações da tradição da igreja e 4 aspectos que são colocados ao longo do documento para falar sobre os princípios e porquê da importância dessa dimensão unitiva do matrimônio, tá bom? Então, os fundamentos bíblicos. Primeiro deles, tirado de Gênesis 2:24. Vai dizer o documento no número 1. Uma só carne é o modo com o qual a Bíblia exprime a unidade matrimonial. Ao contrário, na linguagem comum, nós dois é uma expressão que aparece quando há um forte sentimento de reciprocidade em um matrimônio. Ou melhor, olha que linda essa frase. A percepção da beleza de um amor exclusivo, de uma aliança entre dois que compartilham a vida em sua totalidade, com todas as suas lutas e esperanças. Está aqui a definição desse enlace matrimonial. Olha que lindo, vou ler de novo, né? A percepção da beleza de um amor exclusivo. A palavra, né, a frase nós dois, vai dizer o documento, deve ser
a percepção da beleza de um amor exclusivo, de uma aliança entre dois que compartilham a vida em sua totalidade, com todas as suas lutas e esperanças. Trazendo num aspecto nosso para com Deus. Mas não é isso que Deus faz conosco? Não é a beleza de um amor exclusivo, um Deus que é todo meu, um Deus que se dá todo a mim. Quando nós vamos ao Santíssimo Sacramento, né, vamos à Santa Missa receber o Santíssimo Corpo, o Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se dá em uma parte para você. Naquela hóstia consagrada, naquele pouco vinho, se encontra todo o Cristo por inteiro. Ele não se dá em uma parte para você, ele se dá por inteiro a você e espera o que de você? Tudo. Aqui a gente recorda da doação da viúva. Né? O que chama a atenção de Cristo da doação da viúva foi que ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu aquilo que sobrava. E isso é claro nos escritos bíblicos, na narrativa bíblica. Ela deu tudo o que tinha. Por quê? Porque é um Deus de um amor total. É um Deus que se dá por inteiro e espera de nós a nossa totalidade, o nosso coração por inteiro. Veja, primeiro mandamento, Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Olha só, de todo o teu coração, ou seja, com toda a tua sensibilidade, com toda a tua alma, ou seja, com toda a tua vontade, toda a dimensão volitiva tua, de toda a tua inteligência, ou seja, com toda a sua razão. Mas essas não são as três potências que nós temos enquanto pessoa humana: a sensibilidade, que é a busca por aquilo que é belo, a vontade, que é a busca por aquilo que é bom, a inteligência por aquilo que é verdadeiro. Mas Deus não é a bondade, a verdade e a beleza por excelência, ou seja, nós fomos criados para Ele. E vai dizer Santo Agostinho, nós só sentiremos, nosso coração só encontrará paz quando encontrarmos com Ele. Uma aliança entre dois que compartilham a vida em sua totalidade. Deus nos promete o céu não por uma parte. O que é o céu? Não é um pular de uma nuvem e de uma nuvem, de uma nuvem, de uma nuvem, todo mundo de branco num terreno verde. Isso aí é uma dimensão espírita. Né? O que é o céu? Eu estarei todo imerso em Deus. Eu serei um com Deus. E todos aqueles que participam da comunhão dos santos, todos nós seremos um. Isso é lindo. Isso fala de uma dimensão esponsal. Já não são mais fragmentos, já não são mais pequenas partes, mas seremos um só. Eu não sei você, eu quero isso. E aí, quando a gente entende o matrimônio nessa perspectiva, aqueles que são casados e que vivem bem o sacramento do matrimônio vão poder pensar: se eu já vivo alegremente esta união aqui nessa vida, isso é muito bom. O céu é o casamento por excelência. Eu quero. Eu vou fazer de tudo. Eu quero isso porque se viver nesta vida unido a outra pessoa, como vai dizer aqui, com todas as suas lutas e esperanças, já é algo muito bom, o céu já não vai ter luta. O céu já não vai ter mais esperança, o céu vai ser a plenitude. Ou seja, vai ser este casamento elevado à enésima potência, sem dores, só alegria. Eu quero. E aí eu experimento já aqui nessa vida uma prefiguração daquilo que eu experimentarei na eternidade. O documento segue trazendo a visão dos profetas, né, que usam a imagem do matrimônio para expressar a relação de Deus e Israel em dois aspectos: a fidelidade, especificamente falando de Deus, que é o esposo fiel, e por vezes a gente pode ver lá em Oséias, que ele vai dizer da adúltera, né, que no caso seria o povo de Israel. Então a fidelidade aqui uma dimensão associada a Deus,
que é fiel, sempre é fiel, né? Aquela frase batida, Deus é fiel. Esta frase, infelizmente, mal utilizada ou corriqueiramente vista, nós não percebemos a grandeza que ela fala. Deus, de sua parte para conosco, ele não muda de ideia. Deus ele não muda de ideia por nós. Nós é que por muitas vezes o rejeitamos, mas Deus não muda de ideia na nossa dimensão. E aqui a exclusividade, que trata especificamente da, da ida do homem para com Deus. Deus nos pede que o adotemos, né, o assumamos como o único Senhor da nossa vida. Veja, o próprio Cristo diz: não terás dois senhores, pois amará um e odiará o outro. Está encrustado, está enraizado na nossa fé católica uma perspectiva de exclusividade. A exclusividade, ela está associada ela está muito atrelada com a perspectiva da reciprocidade e da abertura, da doação. Porque como eu vou me dar por inteiro se eu tenho dúvida de que esta relação ela não é exclusiva e indissolúvel? Como eu posso me abrir por inteiro a outra pessoa se lá no fundo eu tenho medo de que ela possa ir embora? Porque, parênteses, vou até falar baixinho aqui pertinho, parênteses, por que que muita gente na vivência da fé não abre sim a cabeça e se entrega por inteiro a Deus? Porque acha que Deus vai abandonar a gente pelo primeiro pecado. Nosso pecado não faz com que Deus nos abandone. Quem deixa somos nós. Nosso pecado é é o nosso atestado de traição, a fidelidade de Deus. Já parou para pensar nisso? O pecado nada mais é do que um atestado de traição. É reconhecer um outro como seu Senhor e trocar o amor fiel de Deus por um amor infiel. Doído, né? A gente começa a ver essa linguagem esponsal na nossa relação. Ninguém gosta de ser traído, concorda? Se a gente percebe que o pecado é a traição a Deus, nós não é que nós deixaríamos de pecar, né? Seria muito bom se isso acontecesse, mas nós teríamos uma força ainda maior e doeria mais no nosso coração saber que nós pecamos porque nós traímos esse amor fiel de Deus. Vinícius, você falou que era para falar sobre monogamia, mas como que eu vou falar de uma perspectiva humana se nós não percebemos essa perspectiva espiritual? É muito pouco, queridos, falar de uma perspectiva humana, de uma fidelidade humana, sendo que ela traz, né, como revelação um amor muito maior. E a razão desta fidelidade, dessa exclusividade, está nessa dimensão muito maior. Outra coisa, né, que o documento chama a atenção é da literatura sapiencial, que traz a valorização da fidelidade conjugal como caminho de sabedoria. E no Novo Testamento, Cristo assume a linguagem nupcial, que é a união de Cristo e a igreja como modelo do matrimônio. Fechado esse primeiro ponto, se tiverem dúvidas, quiserem comentar, podem colocar aí, tá, nos comentários, fiquem à vontade, a gente vai aqui conversando. Tá claro, tá rápido, devagar, me dá um feedback aí, por favor, para saber se tá fazendo sentido para vocês, se é isso mesmo, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, colocando, o documento segue trazendo então a tradição da igreja, que ele vai trazer desde os padres, dos pais da igreja, dos padres apostólicos, foram os primeiros que desenvolveram a unidade e comunhão matrimonial,
se você pega lá um texto, né, e desculpa, a declaração na Caro traz esse trecho, um trecho de Tertuliano que fala como eu falarei do matrimônio, e aí ele traz um texto belíssimo. Não vou trazer aqui para você, por quê? Porque eu quero que você vá lá nesse documento, porque eu não quero que você se sacie só com essa live aqui, com esse vídeo. Esse vídeo é para falar assim, nossa, eu quero ler, eu quero aprofundar. A ideia que nós tivemos de fazer essas pequenas lives é para fazer conhecido um documento importante, profundo, e que as pessoas estudem, que as pessoas se formem, né? Que as pessoas procurem. Tá certo? Depois, na Idade Média, o aprofundamento teológico sobre a indissolubilidade e a sacramentalidade, especialmente com Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, esses dois grandes santos, grandes baluartes aí, grandes colunas da nossa fé, trouxeram uma contribuição muito importante para o matrimônio. E eles vão também trazer, né, o documento vai trazer também do magistério moderno quais documentos, quais papas falaram temas específicos sobre isso. Então, o Papa Leão XIII, com Arcano Divini Sapientiae, que nós já falamos. Vinícius, eu não conheço. Volta aí, tem live gravada, vale a pena você conhecer esse documento. Um já mais conhecido, de Pio XI, chamado Casti Connubii, de São João Paulo II, né, o Papa da Família, conhecido como Papa da Família, vários documentos, aqui posso citar Familiares Consórcio, Cartas Famílias, Evangelii Vitae, uma gama de documentos, mais o documento dos documentos, né, as catequeses sobre o amor humano, ou, puxando a sardinha, porque esse é o nosso apostolado, a Teologia do Corpo, de São João Paulo II, Bento XVI, que traz a ênfase na verdade do amor, com a encíclica Deus Caritas Est, e o Papa Francisco também, a valorização da família como testemunho. Em vários documentos, ele traz essa visão da igreja, da importância. Em vários documentos, nós vamos dar algumas pinceladas aqui. Tá bem? Vamos então agora para os temas centrais da Ona Caro. Primeiro deles, a unidade. E aí ele traz no número 5 o conceito de unidade. Qual é? A nota se concentrará apenas na primeira propriedade essencial do matrimônio, a unidade, que pode ser definida como a união única e exclusiva entre uma só mulher e um só homem, ou, em outras palavras, como a pertença recíproca dos dois, que não pode ser compartilhada com outros. Então, quando alguém te perguntar, tá, qual que é o conceito da dimensão ou da finalidade unitiva do matrimônio? A união única e exclusiva entre uma só mulher e um só homem, ou em outras palavras, a pertença recíproca dos dois, que não pode ser compartilhada com outros, e que tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? A santidade. Nós, casados, eu sou casado, aqueles que são chamados à vocação matrimonial, nós somos chamados a, numa relação única e exclusiva, ser como que fiéis depositários de um caminho de santidade para o outro, de santificação de si mesmo e de santificação do outro, e ajudar os filhos que Deus confiar a um caminho para que eles se tornem filhos de Deus, através da vivência dos sacramentos e de uma vida conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Né? Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: o matrimônio é a união ou conúntio conjugal do homem com a mulher, contraída por pessoas legítimas, que implica uma comunhão indivisível e indissolúvel de vida, que é evidente que no matrimônio existe uma união pela qual um se diz marido e a outra esposa, e essa união é o matrimônio. Santo Tomás de Aquino, então, traz essa beleza, esse conceito. E eu quero ler aqui, vai ser um pouco, pode ser um pouco cansativo, mas é porque eu achei muito importante ler esses trechos, porque são de profundo. Eu não queria, assim, trazer um resumo, sabe, para você. Eu queria trazer
A beleza, você experimentar um pouco da beleza. Eu, quando li esse documento, eu fiquei, meu Deus, que coisa mais linda, que coisa profunda. As pessoas precisam conhecer esse documento, né? E quero convidar você a conhecer, a ler o documento. Estou aqui dando como se fossem os melhores momentos, mas vale a pena você se debruçar. Tá aí o carnaval chegando, vale a pena você se debruçar nesse documento aqui. No número 14 do documento, olha só o que a congregação, o de Castelo para a Doutrina da Fé, traz para nós. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior. Pausa. Quando a gente fala de unidade, então, a igreja não está falando só numa perspectiva de junção de genitais. A igreja está dizendo da junção de almas, da junção da pessoa por inteiro, que deve ser sim considerada no aspecto físico, mas que não pode parar aqui. A dimensão unitiva, a finalidade unitiva do matrimônio é uma perspectiva de união de corpos e de alma. Mas mais do que isso, em vez de ver fragmentado corpo e alma, a união de uma pessoa, de um eu com um tu, capaz de gerar um nós. Olha que coisa linda! Mas não é isso a fé que nós professamos? Nós não professamos a fé em um Deus que amou tanto o Filho e o Filho amou tanto o Pai, que esse amor desses dois geraram o Espírito Santo e os três são, na verdade, um só Deus. Três pessoas, um só Deus. E esse mistério estudado e contemplado por gerações. Veja, o Deus em que professamos, o Deus que nós cremos, é um Deus relacional. Um Deus que nós professamos amar, ele é amor por excelência. Ele é um testemunho de amante, de amado e de amor. Deus Pai, o amante, que ama tal ponto o filho, este filho que é tão ponto amado, que ama o Pai, e esse intercâmbio de amor gera o Espírito Santo. Amante, amado, amor. Se a gente olha para o matrimônio, amante e amado, os esposos, que ali fazem essa figura de amante e amado, de doadores recíprocos, essa união recíproca. E este amor chamado a ser generoso e a gerar os filhos que são fruto desse amor. Quando a gente então começa a ver, não só numa perspectiva materialista, a união dos esposos, a coisa se pega uma dimensão mas muito maior. E a gente fica estarrecido. Tamanha é a graça desta vocação. Tamanha é a profundidade dessa relação. Segue, né, aqui o documento. A ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canta o orante no Salmo. A minha alma está unida a ti. Deste modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto dessa união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e porventura do filho que nascerá dos dois, e em si mesmo há de levar as duas carnes, unindo-as genética e espiritualmente. Veja, olha, gente, isso aqui é. Isso aqui é bonito demais. A perspectiva unitiva, ela abre então para nós uma outra dimensão. Qual seja a dimensão? Não se trata de encontro de órgãos genitais. Se trata de um intercâmbio pessoal, de uma doação sincera de si, onde eu desejo ser todo do outro e desejo acolher o outro por inteiro. Sou do amado meu e o meu amado é meu, vai dizer o Cântico dos Cânticos. Quando nós entendemos essa dimensão unitiva do matrimônio, a dimensão procriativa se torna mais fácil de ser entendida. Porque quando eu percebo a dimensão unitiva de uma forma espiritual enraizada nesta fé,
eu percebo que esta união, ela é tão poderosa e ela é tão maravilhosa que ela não pode conter-se em si mesma. Ela precisa se derramar. E o que são os filhos? O derramamento desta união. Quantos casais hoje passam por crises seríssimas porque, vindo os filhos, esqueceram que os filhos são fruto de um amor. E o filho se torna o centro da vida daquele casal, o que é perigosíssimo. Porque a criação dos filhos vai ter como suporte o amor conjugal. Quantas vezes os filhos vão aprender vendo ali os pais, o filho, o menino, vai aprender a sua masculinidade vendo o trato que o pai tem com a mãe. Quantas vezes a filha vai aprender com o testemunho da mãe a forma de ser cuidada e a forma de cuidar dos outros? E parece que alguns casais estão esquecendo, né? E tem hoje, né, até estudos da crise do ninho vazio e tudo. Por quê? Porque há uma devoção tão grande com os filhos, e aqui não estou dizendo que não se deve cuidar dos filhos, não é isso. Mas, por vezes, os casais eles gastam tanto esforço a cuidar dos filhos que eles esquecem de cuidar um do outro. E aí, quando os filhos vão embora, eles percebem que tem dois estranhos. Tem um estranho na minha casa. E hoje, a separação de pessoas na terceira idade é uma realidade, uma dor no coração de Cristo, que está acontecendo muito. Se vocês tiverem a curiosidade, depois pesquisem, mas é, as viagens que hoje as pessoas da terceira idade estão fazendo, o nível de devassidão, de promiscuidade, é assustador. É uma coisa assustadora. Por quê? Porque vai se perdendo isso. E numa sociedade efêmera, onde a busca pelo prazer é a felicidade por excelência, se a gente vai perdendo essa perspectiva de união, essa dimensão unitiva, a gente só vai querer o prazer e vai rejeitar isso aqui que sim exige esforço, aqui eu não tô, aqui não é um vendedor de ilusão, né? Casamento sim exige, né? Porque são duas vontades, são duas criações diferentes que precisam se formar para ser uma só e seguir. Por isso a importância, você que está aqui ouvindo, né, que é noivo, que é namorado, que está aí buscando alguém, né, eu sei a angústia que tem o coração de eu entendi a minha vocação, quero casar, mas cuidado para você não fazer bobagem. Cuidado para você não ser guiado pela sua carência e entrar num relacionamento que depois vai te trazer problemas seríssimos. Quantas pessoas estão discernindo unir-se com outra pessoa para saciar uma carência? E não é isso. Casamento não é um local de saciedade de carência. Casamento é um local de constituição de família, de escola de santos. E santo passa por cruz, e santo passa por adequação, formação. Mas também só tem ressurreição quem passa pela cruz. E a cruz só faz sentido porque eu tenho um olhar na ressurreição. Eu não posso tirar nenhum nem outro. Entendido? Tamo junto ainda? Estão muito calados. Eu tô preocupado se tá fazendo sentido, se não tá, se tá bom. Por favor, digam aí alguém, né? Se tá fazendo sentido, se realmente isso aí ecoa no coração. Eu digo assim, de mim, né? Quando eu li esse documento, assim, entre lágrimas e risos, entre alegrias e exame de consciência, entre, sei lá, confissão das minhas misérias e, poxa, isso aqui realmente eu já vivo, né? Que, gente, é muito grande. É muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. É muito belo, né? Isso aqui. O bom de ter a esposa ao vivo é que ela sempre dá força, né? Obrigado, meu bem. Né? E realmente, né, quero fazer esse compromisso público, né?
Esse documento me fez, assim, querer ser um esposo melhor, porque você merece melhor. Me fez, assim, ver que eu preciso ser melhor, em muitos aspectos, né? E que bom que você já é muito boa, porque você pode me ajudar. Mas passado o momento de declaração em público, né? Sigamos aqui. Então vem o segundo ponto, que é a indissolubilidade. O que é essa indissolubilidade? O matrimônio é definitivo, sinal da fidelidade de Deus que nunca abandona seu povo. Por que a igreja é contra a separação, o divórcio? Porque se o matrimônio revela o amor de Cristo pela igreja, se ele é esse ícone, se eu aceitasse que a igreja, os esposos podem se separar, lá no fundo eu estou dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo poderia ir embora a qualquer momento. Eu não sei você, mas meu Deus, se o Senhor pudesse me abandonar, eu não sei, né? Pensar isso me causa um tremor, por quê? Porque se ele me deixa, mas é o que São Padre Pio dizia, né? Ficai, Senhor, comigo, pois sou fraco, preciso de ti para não cair, né? Sabes quão facilmente eu te abandono, né? Se Deus virasse a costa para nós, né? E há uma heresia chamada deísmo, né? Onde depois do pecado original, Deus virou e falou: basta, eu não estou nem aí para a humanidade. Vocês, eu amei vocês, eu criei vocês, vocês não quiseram, agora ó, se vira. Meu Deus, se fosse assim. E graças ao amor fiel de Deus, não é? E nós temos a prova cabal disso, que é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Não só a morte, isso aqui é bonito. Não só a morte de Cristo que paga o preço dos nossos pecados, mas a ressurreição nos dá a esperança de que Deus nos espera no céu. Se você nunca parou para pensar nisso, a ressurreição, ela é a segunda parte da promessa. A primeira parte, ser liberto dos nossos pecados, é o preço pago pela morte de Cristo na cruz. A ressurreição é: eu não quero só pagar os seus pecados, mas eu quero você de novo para mim. A ressurreição é o grito amoroso de Deus que diz: eu quero me casar contigo, eu quero me unir inteiramente a ti, eu quero que tu seja todo meu e eu quero ser todo teu. Há na Páscoa uma dimensão esponsal profunda. Há na Páscoa o esposo que toma a si as nossas impurezas e nos purifica para se unir plenamente a nós. Que desce a nossa condição para nos elevar à sua condição. Deus que se humaniza no verbo para que nos divinizemos. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E da onde está esse fundamento bíblico, né, dessa indissolubilidade? Em Mateus 19:6, o que Deus uniu, o homem não separe. Vai dizer no número 29, o amor monogâmico, indissolúvel entre os dois cônjuges, sempre na linha do tema desenvolvido pelos profetas para definir a aliança entre o Senhor e Israel, revela-se como símbolo para descrever o vínculo entre Cristo e a Igreja. O matrimônio cristão, em sua autenticidade e plenitude, é, consequentemente, sinal da nova aliança cristã. Olha, com todo respeito, quem fala que a igreja é retrógrada, que a igreja é opressora, que a igreja. Se parar um pouquinho e olhar e ler um documento como esse aqui, primeira coisa vai procurar uma confissão e pedir perdão, né? Segunda coisa vai querer assim ser filha, gente, ser filho da igreja. Não tem coisa mais segura. Olha a profundidade disso. Olha que coisa linda. Como que eu posso querer um outro lugar? Como que eu posso não querer ser conduzido por essa belíssima mãe? A indissolubilidade é vista não como limitação, isso aqui é importante, mas como libertação. Garante estabilidade e confiança.
refletindo a aliança eterna de Deus com a humanidade. Se não existisse essa dimensão de indissolubilidade do matrimônio, como eu disse no começo, a, a doação sincera de si, ela seria fragilizada. Ela seria fragilizada porque como eu vou, vamos supor aqui, né, uma escala muito menor, eu vou lhe confiar um segredo, mas eu não sei se você vai guardá-lo. Você promete para mim que vai ficar só entre nós? Você vira para mim, olha bem no fundo do meu olho e fala: Não, não prometo. Tu acha que eu vou falar? Não vou. Só se eu tiver algum problema ou quiser que outras pessoas saibam. Eu não vou falar. Se não tiver um pacto de assim, firmeza, de confiança extrema, eu não me dou por inteiro. Você não se dá por inteiro. Então a indissolubilidade, ela também, além desse caráter de testemunho que já falamos, mas ela também garante esta doação. E ela assegura, ela é a fiel depositária do amor, porque resguarda o amor nesse sentido. Passamos então para a exclusividade. Só dois podem se doar plenamente um ao outro. Isso aqui é lindo. A indissolubilidade e a exclusividade, elas parecem que, né, se dão a mão uma à outra, né? Olha que frase, só dois podem se doar plenamente um ao outro. Não tem como agora, né, o poliamor e tudo. Se você analisar, tem alguém ali que não está se dando por inteiro. E, por favor, entenda, não é um julgamento das pessoas, das suas intenções e tudo. Aí esse julgamento só cabe a Deus. O que nós fazemos é analisar o ato. O ato de ter um grupo de várias pessoas em um único relacionamento é algo que demonstra uma fragilidade da doação, porque não se dá por completo. Como eu posso me dar por completo? Se, por exemplo, tivesse uma outra esposa além da Laila, eu não me daria por completo para a Laila. Eu seria dividido. Olha que bonito, onde a gente percebe isso. Você aí entende o celibato sacerdotal. O celibato sacerdotal é esse grito de exclusividade. Um homem escolhido entre outros homens para renunciar à sua capacidade de estabelecer uma família na carne, porque ele é chamado a ser pai espiritual. E este pai espiritual deve unir-se a uma esposa, qual seja a igreja, de forma exclusiva. Se você entende isso, se você entende bem o matrimônio, você vai entender bem o celibato. Se você entende bem o celibato, você vai entender bem o matrimônio. Porque os dois se iluminam. Vai dizer São João Paulo II, há um diálogo entre os dois, onde o celibatário diz, o casal diz ao celibatário, não é bom que o homem esteja só. E o celibatário diz, sim, eu sei, por isso que eu me uni a Deus, porque vocês vivem aqui nessa terra uma união que passa. Eu já antecipo nesta terra o que todos nós vamos viver no céu, a união de Cristo com cada um de nós. Então, o casal mostra à humanidade que nós devemos viver em relação e o sacerdote revela que esta relação tem um fim último, qual seja Deus. E aí você começa a entender por que a igreja direciona algumas coisas. A monogamia é a forma mais autêntica de viver o amor conjugal. No número 19, a ideia de Deus como o único esposo de Israel está também ligada à de Israel como única esposa. A unicidade do amado transparece também no tema da eleição, que faz de Israel o único povo escolhido. Com efeito, a aliança assume uma dimensão adicional, na medida em que designa o vínculo entre Deus e seu povo, baseado em um vínculo monogâmico, tão real que a adoração de outro Deus constitui um adultério. Já falamos um pouco sobre isso, né? A exclusividade protege contra a instrumentalização do outro e garante que o amor seja integral. É também uma defesa da dignidade da mulher, como destacou o cardeal Fernandes,
na apresentação, né, que ele faz aqui nesse documento. Quando nós entendemos a exclusividade como não uma amarra, mas como um testemunho de que eu não quero mais gastar a minha vida com outra pessoa. Não, eu não preciso mais gastar a minha vida com outra pessoa. Existe uma que vale a pena. Existe uma que é tudo. Existe uma em que nela eu encontro o que Deus espera de mim. Então eu não vou me perder em prazeres momentâneos. Eu não vou me querer, né, me encantar com amores passageiros, né? Entenda isso, e isso aqui é importante. Quando um homem e uma mulher casam, não há uma vacina que os impeçam de se apaixonar. É possível que um homem casado se apaixone. Entenda a frase. É possível. Mas não é lícito que o homem seja movido por essa paixão. Porque a paixão é um ato primeiro. Mas eu tenho controle. Vou dar um exemplo. Vejo um chocolate. Nossa, quero chocolate, gosto de chocolate. Pera, mas não é meu. Pera, mas estou de dieta. Pera, mas não vai fazer bem para mim. Então, houve a paixão, mas esta paixão, ela é conduzida, ela é freada, ela é guiada pela razão para dizer, isso não te convém. Ok, ok, pronto. Então não há uma vacina, mas há uma questão que é a prudência. A exclusividade exige dos casados, exige de todos nós a prudência. Não cabe a um homem casar. Eu achei muito bonito uma chamada que vi hoje do vídeo do Padre Paulo. Falava, existe um homem tão lerdo que às vezes a mulher ela tende a se encantar mais fácil. E aí o cara não percebe, mas assim, fica dando vazão, conversas vãs, o cara já casado e tá ali, ou mesmo o solteirão, a menina tá gostando, ele fica lá dando trela. Acorda, cara. Não quer nada? Sai, né? Ou tem coisa que não te convém. Não é seguro a um homem casado estar às vezes sozinho com outra mulher. Depende da situação, claro, né? Eu tenho, tá aqui uma grande amiga minha, né? Sócia, a Ramone, uma pessoa que eu confio muito. E vez ou outra estamos, né? Para resolver as coisas do Imago Dei ou outras realidades da nossa empresa, a gente faz. Mas, por quê? Porque ela também é amiga da minha esposa, ela também faz parte, ela faz parte do meu núcleo familiar, e ela tem a certeza de que a minha relação com ela é uma relação de irmãos e uma relação segura onde eu não coloco em risco. Eu não tenho por ela um afeto desordenado. Eu tenho um profundo amor por ela, mas um amor como irmão, um amor como alguém que deseja o seu bem, alguém que deseja a sua salvação. Então, casados, cuidado. Cuidado com os ambientes que vocês frequentam. Hoje, o que tem de casado querendo ser solteirinho, né? Que tem de casado querendo viver vidinha de solteiro, tem coisa que não convém. Uma frase muito bonita. Se não cabe o teu cônjuge, não te cabe. Se um local que você está pensando em ir não cabe o seu cônjuge, adivinha, não te cabe. Porque é uma só carne. Então pensa bem. Pensa bem quais os lugares que você está indo. Pensa bem para onde você está direcionando. Você, como casado, é importante que você conviva com outros casais. É importante você, como casado, como casada,
que você procure conselhos com pessoas casadas. Vem lá a crise. Aí você vai se aconselhar com aquela solteirona que tá aí, vida louca. Adivinha qual vai ser o primeiro conselho? Ah, larga esse homem, vem viver a vida. Olha só eu. Aí você vai olhar e falar, poxa, tô aqui sofrendo, olha minha amiga, olha isso, olha aquilo. E aí? Ai, gente, eu não sei por quê. Você não cuidou. Conseguem entender isso aqui? Por fim, falar sobre a reciprocidade. Cada cônjuge pertence ao outro em dignidade e amor, numa relação de igualdade e complementariedade. A unidade, a dimensão unitiva, ela dá essa perspectiva de que há uma via e volta. Por vezes, né, em alguns casos, a gente vê, acompanhando casais há mais de 10 anos, eu vejo que existem casais que têm dificuldade aqui porque, em algum momento ou por alguma fragilidade de um dos cônjuges, a reciprocidade está ferida. E aí, a tendência é que aquele cônjuge fiel, aquele cônjuge que está querendo fazer a coisa certa, ele esmoreça. Não, não esmoreça. Não esmoreça. A reciprocidade, em primeiro lugar, é do amor de Deus para você e seu esposo. Se hoje o seu esposo, a sua esposa, você não percebe essa reciprocidade, o faça não porque ele merece, mas porque Deus te pede. Confiando na graça que Deus derramou, se casados na igreja, com a bênção do sacramento do matrimônio, confiando na graça de que esta tua ação é o que vai ser a via de ação de Deus, da graça de Deus, tocar o coração do seu cônjuge para restabelecer o seu matrimônio. E quantos testemunhos a gente já ouviu, que eu já ouvi ao longo desses meus mais de 15 anos de evangelização, de pessoas que falam disso, a fidelidade do esposo, que num determinado momento um não estava, né, se doando por inteiro ou por alguma doença ou por qualquer outra realidade, mas a firmeza do outro de estar ali e foi o ponto de conversão. Para não deixar passar em branco, né, um exemplo, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, a sua entrega de vida fez com que o seu esposo se convertesse. E não foi uma vida fácil. E aqui a gente precisa entender uma coisa, queridos. A vida do cristão não há uma promessa de vida fácil. Isso é difícil. Por quê? Porque hoje tudo é fácil para nós. Você quer formação? Você entra aí no Instagram. Você entra no YouTube. Você bota numa inteligência artificial. Você tem tudo. Mas a vida do cristão não é fácil. Não foi pensada para ser fácil. Por quê? Porque aquele que nós seguimos não teve vida fácil. Nasceu na manjedoura, foi rejeitado, abandonado pelos amigos. Seu pai adotivo morreu antes da hora. Antes da hora, sim, né? Quando ele estava adulto já não tinha mais o seu pai adotivo, São José. Foi traído pelos que ele veio salvar. Não foi querido por aqueles que ele veio salvar. Morreu numa cruz, despido, de forma humilhante. E a gente quer molezinha? Eu tô falando isso para você porque eu vivo isso, né? Eu escancaro meu coração aqui para você. Eu quero por vezes uma vida fácil. Eu tenho alguns desafios que hoje eu e minha esposa estamos vivendo, que às vezes eu falo, cara, podia ser mais fácil. Podia ser mais fácil. Mas Deus não me prometeu que seria fácil. Deus me prometeu que no mundo teria tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então veja, não há promessa de facilidade, mas há promessa de santidade. Há promessa de encontro, a promessa de céu. E a gente tem que fazer o que for preciso.
A reciprocidade supera visões hierárquicas do passado e coloca os esposos em pé de igualdade, refletindo a comunhão trinitária. Então, concluindo aqui essa nossa live, né? A Ona Caro é um elogio à monogamia e à fidelidade matrimonial. Não é apenas norma, mas proposta de vida que valoriza a dignidade da pessoa. E é um convite para que os casais vivam plenamente a sua vocação como sinal da comunhão entre Cristo e a Igreja. Veja, que documento. Eu não, assim, peço perdão, depois que você lê o documento, você vai falar assim, não, mas Vinícius falou muito pouco. E peço perdão, porque 1 hora, até passei um pouquinho, né, 4 minutos, mas é muito pouco para falar desse documento. Muito pouco mesmo. Vale a pena, recomendo a leitura. E quero fazer o convite a você de estar conosco no sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 9 horas, para o evento Amor Sem Máscaras. Esse tema e vários outros que tocam a vida conjugal, que tocam a sexualidade, vão ser retratados, né? Nós vamos dizer por que que é tão difícil ouvir falar da sexualidade conforme o desígnio de Deus, quais são os conceitos adequados e os princípios que devem ser vistos, como é aplicado na prática todos esses ensinamentos. E há um caminho de formação, há um caminho para ser percorrido, para que a gente se forme, para que a gente viva essa ordenação interior, essa ordem do amor que Deus espera de nós. Então, se você tem curiosidade de saber disso, convido você a clicar no link que está na nossa bio, né, do Instagram, @imagodeitdc. Entra lá, garanta a sua vaga. Amanhã encerram as inscrições. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse tema, precisa entender mais sobre a castidade, precisa entender mais sobre o valor da sexualidade à luz da fé católica, você é nosso convidado e essa pessoa que precisa, nossa convidada também. Espero por você, vai ser um evento muito, mas muito, muito bom. Estamos preparando tudo com muito carinho, com muita oração e tenho certeza que você vai ser transformado, né? Não é papo de coach, nada disso. É porque eu testemunho isso na minha vida. Esses ensinamentos, né, há 15 anos eu os professo como evangelizador e ele tem tocado a minha vida, ele tem mudado a minha vida, ele tem construído a minha família, tem guiado esse apostolado, tem guiado tantas outras famílias e eu tenho visto o poder transformador desse tema na vida das pessoas. Então, quero convidar você a participar conosco, né, do Amor Sem Máscaras, que vai acontecer nesse sábado agora, dia 7 de fevereiro. Tá bem? Com isso, nós encerramos então esse conjunto de lives. Vamos ver se a gente volta com algumas lives aí esporádicas para falar de documentos, né? Eu particularmente gostei muito de poder explorar alguns documentos aqui com vocês. Espero que tenha sido também de valia, né? Tenha ajudado você a se formar também e querer, né, se encantar com esses tesouros que a igreja traz. Tá bom? Deus abençoe vocês e que aqueles que são casados se sintam inspirados, né? Sintam renovada a força para viver essa dimensão unitiva que é o chamado do matrimônio. Grande abraço, que a Virgem Maria abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal.